Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de elétrica, um jogo muito simpático sobre a construção de hidrelétricas e a distribuição de energia elétrica até chegar às cidades. No jogo somos empresários industriais que vamos tentar ganhar pontos de vitória ao longo da construção de todo esse caminho de fornecimento de energia elétrica, né? No início do jogo, essa peça aqui, que marca o início, é nascente, você não pode construir nada em cima dela. E os jogadores vão abrir tiles, né? São 3 jogadores, cada um vai abrir um tile desse aqui e colocar ele em algum lugar, né, que faça sentido, estrategicamente ou de acordo com o que ele pensar aqui do jogo. A única regra de colocação mais específica é que o rio deve dar continuidade ao rio, certo? Mas ele não precisa ser colocado imediatamente no rio, ele pode ser colocado do lado, criando outras fontes de rio, vamos dizer assim, né? Então, os jogadores decidem colocar essas peças desse jeito e automaticamente esse aqui é o cenário inicial. O jogo é muito simples porque o jogador pode apenas fazer uma ação e depois ele decide se quer fazer uma ação bônus ou não. Mas as ações são retirar os trabalhadores, ele pode retirar qualquer quantidade de trabalhador que ele acha que não vai pontuar, ele pode fazer uma construção ou ele pode ainda colocar um tile, simples assim. Esse jogador aqui foi marcado como primeiro jogador, então ele vai fazer isso, ele vai fazer uma construção. Para fazer uma construção, ele coloca um trabalhador para trabalhar naquela construção e escolhe a construção. Ele vai colocar uma barragem. As barragens têm a limitação de serem obrigatoriamente feitas no rio. Então ele coloca o trabalhador dele de pé e automaticamente está trabalhando aqui nesta barragem, certo? Vai construir essa barragem. Foi a sua jogada. Esse jogador aqui, ele decide também construir, por exemplo. Só que agora você não pode colocar uma barragem ao lado de uma barragem. As regras de colocação indicam que você só pode colocar uma barragem num lugar vazio ou conectada a uma torre de transmissão. Você pode colocar uma torre de transmissão junto com outras torres, adjacente a outras torres, ou adjacente a uma barragem, ou adjacente a uma subestação. A subestação, por sua vez, só pode ficar conectada ou a postes ou a torres de energia. Os postes só podem ser ligados à subestação e às cidades, ou a outros postes, e as cidades só podem ser ligadas a postes, certo? E aí, quando você constrói essa estrutura, você tem uma rede eletrificada. Então, os jogadores precisam primeiro construir uma rede eletrificada para depois pensar em pontuar. Então, se você usar os seus recursos, os seus trabalhadores de maneira leviana, por exemplo, ou gastar muito rápido, talvez você não dê tempo de você construir a rede, né? Então, esse jogador aqui, ele vai simplesmente construir aqui uma torre, né? Não tem problema de você colocar no rio e não tem obrigatoriedade de você seguir esse rio. Basta que você tenha a barragem no rio, porque depois você vai ter, obviamente, aí no caso aqui, uma torre de construção, né? Uma torre de energia, né? Esse jogador, ele vai colocar um tile, né? Ele decidiu colocar esse tile aqui. Quando ele coloca um tile, ele pode fazer a ação bônus, que é reservar. Ele tem os marcadores aqui de influência, isso aqui vale ponto. Então ele coloca aqui como se fosse uma reserva de mercado. Ele colocou reservando para ele, ou se alguém quiser utilizar, que pague 2 pontos de vitória para ele. Ele fez essa ação bônus, né? Esse jogador decide construir aqui, se ele quiser construir aqui, ele vai dar 2 pontos para o vermelho. E é o que ele vai fazer, dá 2 pontos para o vermelho está agora na frente, né? Ganhando aqui o jogo por 2-0, e ele vai construir neste lugar uma subestação, né? Colocou aqui uma subestação. Esse jogador vai reservar um lugar, né? Isso aqui abre automaticamente, ele vai reservar um lugar. Deixou aqui reservado, colocou aqui os 2 pontos de vitória, né? Uma segunda regra de colocação é que em nenhum momento podem existir 3 construtores fazendo um triângulo. Você não poderia jamais fazer uma estrutura desse tipo, né? 3 coisas fazendo um triângulo, né? Então, se o jogador decidir colocar a peça aqui, esse lugar ele vai brotar com um X, dizendo que aqui não pode ser construído nada, porque você teria 3 construções, você não pode fazer isso, certo? Então, o jogador tem que pensar direitinho aonde é que ele vai colocar os tiles. Esse jogador colocou aqui o bônus, esse aqui, por exemplo, ele vai direto colocar agora um poste. Ele decidiu colocar um poste e vai colocar o poste aqui. Quando esse jogador vai colocar um tile, ele não poderia construir, mas a ação bônus dele
é construir. E ele usa 2 trabalhadores porque ele acabou de colocar o tile. Então ele coloca aqui a construção que ele quer e vai colocar 2 trabalhadores. Então é um gasto de trabalhador para você fazer essa construção aqui. Isso aqui não pode ser construído. Devolve o bônus para ele e aqui temos um X. Por último, o jogador preto, ele vai colocar aqui, vai construir direto num novo tile, né? Vai colocar num novo tile aqui, por exemplo, ele vai colocar aqui, construir uma cidade. Quando um jogador qualquer coloca uma cidade, a primeira coisa que acontece é a valoração, né? Então, esses tiles aqui são embaralhados, né? Todos eles. E você abre o tile desse aqui e coloca aqui em cima, né? A partir de agora, aqui tem a marcação, as barragens valem um bom ponto a mais, né? Então, quem tem uma barragem, quem tiver construído a barragem, ganhou um ponto a mais. Então, o jogador preto pode decidir pontuar, porque a rede está eletrificada. Você tem a barragem, a torre, a subestação, o poste e a cidade. Quando a gente eletrifica isso tudo, a gente derruba, a gente deixa abaixado, né, essas construções para poder simbolizar isso. Isso é uma convenção, né? Você pode fazer o contrário, deixar tudo deitado e levantar para dizer que está eletrificado. Tanto faz. É uma maneira de você simbolizar que você vai poder pontuar, se for o caso. Toda vez que o jogador for jogar, se ele puder pontuar e quiser pontuar e tiver condições, ele pode. A pontuação ela é específica. O jogador só pontua se ele possuir 2 estruturas iguais, ou 2 estruturas diferentes, ou 3 estruturas iguais, ou 4 estruturas diferentes. Nesse caso, o jogador preto tem aqui 3 estruturas diferentes. Isso não é um critério de pontuação, mas ele poderia pontuar, por exemplo, por 2 estruturas diferentes, que daria para ele 1 ponto. Se ele quiser pontuar agora, ele pode. Se ele não quiser pontuar, ele deixa os trabalhadores aí e espera uma melhor opção. Se, por exemplo, se ele conseguir colocar uma outra estrutura, né, uma outra construção, num lugar com uma estrutura diferente, ele vai para 4 estruturas diferentes e obtém aí 4 pontos na pontuação, né? Nesse caso, eu vou pontuar aqui só para a gente mostrar, né? Então, ele vai decidir pontuar por 2 estruturas diferentes. Então, ele vai pegar aqui essa estrutura aqui, que tem 2 tiles, e aqui a da barragem, né? Esses 2 lugares são 2 estruturas diferentes, então ele recebe 1 ponto. Além disso, como ele tem uma barragem aqui, e a barragem é bonificada, ele ganha mais 1 ponto, então ganha 2. E cada peça dessas possui aí uns cantinhos com as cores, né? Essas cores, elas favorecem aquela construção. Então, por exemplo, esse cantinho rosa favorece justamente aos postes. Aqui nós temos um cantinho cinza, que favorece as cidades. Aqui um cantinho azul, que favorece a barragem. Isso tudo eu vou mostrar na live de amanhã. Nesse caso, não tem nenhum, até aqui tem um cinza, essa peça aqui tem cinza, está encostando na cidade, dá mais 1 ponto para ele. E aqui não tem ninguém na barragem. Então ele fez um total de 3 pontos nessa roda de pontuação. Esses trabalhadores ele recolhe para si e estão aptos a voltarem a trabalhar, né? A terceira ação possível, que eu já falei, é você voltar com seus trabalhadores. Você acha que esses trabalhadores aqui não vão pontuar ou não vai conseguir, você devolve o trabalhador para você continuar jogando, né? Então é um jogo relativamente simples. Aqui tem 5 peças, que justamente são 5 cidades que tem no jogo. Cada cidade construída vai abrir um novo critério de pontuação, né? E a tendência é que essas peças aqui vão acabando. Por isso que quando acabam as peças, as tiles aqui, você coloca essas peças reserva para jogo, para melhorar o processo, né? Para ter mais rodadas e ter mais chance de pontuar. A pontuação máxima que você consegue aqui, 4 pontos, mas se você prestou atenção e conseguiu favoritar os lugares com as cores específicas, você pode atingir uma bela pontuação nisso aí, né? Esse é o jogo. Construir toda essa rede é o que vai fazer sentido, né? E o nosso algo a mais fala justamente sobre a hidrelétrica, né? E sobre toda essa rede de transmissão. Como é que uma hidrelétrica lá longe produz energia elétrica para chegar aqui na cidade, justamente com esse caminho, né? Então, em um rio, você pode fazer uma barragem. Dessa barragem você vai produzir energia elétrica que vai passar pelas torres de transmissão. As torres de transmissão vão levar essa energia para a subestação vai distribuir para os postes e os postes vão levar essa energia para a cidade. Isso é uma rede eletrificada aqui no jogo e é o que acontece. Então,
no momento eu estou aqui em Maceió, é bem possível que a energia elétrica aqui de casa venha da rua por postes, esses postes chegam a uma subestação, chega às torres de energia e chega lá na barragem do Timbó, em outra hidrelétrica, Paulo Afonso talvez, né, uma hidrelétrica maior. Então isso aqui é uma rede eletrificada e como chega nas cidades. No jogo é possível você construir, depois de você construir a cidade, você construir outro poste e conduzir a energia para depois para uma outra cidade. Então, isso aqui é possível e é real, né? Você fazer uma linha. E aqui, nesse caso, está tudo eletrificado, certo? Porque você tem uma rede que começa em uma barragem e acaba em uma cidade, certo? O Brasil tem mais de 70% da sua energia elétrica oriunda de usinas hidrelétricas, né? A Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Foi superada aí em 2012 pela Três Gargantas, que é uma usina gigantesca na China. Porém, Três Gargantas sofre do mal da seca, né? O rio Yangtze passa por 6 meses de seca, então metade da energia, da capacidade energética. Então Itaipu produz o tempo todo. O Brasil, pela sua localização geográfica, tem essa matriz como principal na energia elétrica, porque é um regime regular de chuvas, né, que você tem ao longo de todo o país. Isso permite que você tenha energia o tempo todo, sem sofrer muito com secas ou com períodos grandes de estiagem. Junto com China, Rússia, Estados Unidos e Canadá, o Brasil é um dos 5 países que possui maior parque de usinas hidrelétricas, né? Obviamente que todos esses países têm uma dimensão continental grande, são as maiores dimensões que nós temos. Então, são países que têm rios que vão poder ser construídos hidrelétricas. No Brasil, você vai ter mais de 180, 190 usinas hidrelétricas de diferentes portes. Qualquer rio, você pode fazer uma barragem e gerar toda uma energia aí para uma cidade menor ou para uma comunidade menor, né? Então, nesse jogo, isso aqui está muito bem explicado e você pode utilizar isso dentro da sala de aula para explicar justamente a parte de geografia e a parte de até geopolítica, se você for falar dessas barragens e da importância disso em outros países. Países que não têm rios, por exemplo, você não tem como utilizar esse tipo de energia. Você vai ter que apelar para outras alternativas ou até mesmo os combustíveis fósseis como fonte de energia, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, nós teremos a nossa tradicional live, onde eu vou mostrar um bocado esses componentes, as corzinhas que tem aqui, para identificar justamente a pontuação, que a pontuação faz muita diferença quando você vai colocar. Então, colocar um tile, às vezes, você vai só colocar o tile, mesmo que você não vai construir nada, mesmo que você não vai reservar, para poder dar maior pontuação. Coloquei aqui o rosa junto do poste. Esse poste aqui tem 2 construções rodas adjacentes, então vai ter uma pontuação maior, né? Então, na live de amanhã eu vou mostrar os detalhes disso aí e falar um pouco mais das usinas hidrelétricas que nos provêem essa energia elétrica toda e a luz que a gente utiliza, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!